Olá, eu sou o Reinaldo Jorge Quitschel. Estou gravando esse vídeo em agosto de 2024, aqui em Mafra, no Planalto Norte de Santa Catarina. Estamos vivendo o inverno, dá para perceber, está bem frio hoje aqui. Como eu disse, eu sou Reinaldo Jorge, sou filho de Antônio, que era filho de Otto, que era filho de José, filho do também José. Estes, José pai e José filho, vindos no final do século XIX da Europa para o Brasil. Esse material é fruto de uma pesquisa feita por mim e por meu irmão Hernani Antônio Quitschel. Nosso intuito é mostrar que a grafia do nosso sobrenome, tanto escrito com V ou com W, é genuinamente brasileiro, mas com origem europeia. E essa origem europeia sempre nos causou dúvidas. Por quê? Porque quando indagado quanto à origem desse sobrenome, a boa parte, a maioria, sempre disse: esse sobrenome é alemão. E entre os parentes, entre outros, inclusive o meu pai, era que somos austríacos. Mais recentemente, numa publicação de um trabalho de um polonês, que fala sobre a influência polonesa aqui na nossa região, cita também o nosso sobrenome como polonês. E o historiador da nossa região tem um trabalho muito completo quanto à origem da antiga Boêmia, hoje a Tchequia. E é isso que nós vamos evidenciar durante toda a apresentação do vídeo. No dia 15 de junho de 1876 partiu do porto de Hamburgo, na Alemanha, o navio a vapor Vandalia, comandado pelo capitão von Koenenhausen e o consignatário R.O. Lobedans, com destino à América. A bordo 260 passageiros, entre eles a família Quitschel, composta por Joseph Quitschel, 72 anos, viúvo, e seus filhos: Joseph, 34 anos, sua esposa Bárbara, 22 anos e filha Berta, ainda bebê. Franz, 32 anos, sua esposa Amalie, 34 anos e filha Maria, de 2 anos. E Carlo, 23 anos, solteiro. Quais os reais motivos que fizeram essa família se dividir? Pois ficaram por lá alguns membros da família, deixar a Europa atravessando o mar em busca de uma nova vida. Creio que jamais saberemos. O mais provável, e é o que os relatos afirmam, foi a oferta de oportunidades aqui no Brasil, propaganda essa muito difundida na Europa da época. O Brasil vivia sob o regime imperial, pois só 13 anos depois seria proclamada república. A escravidão ainda era aceita com naturalidade, apesar dos movimentos abolicionistas. Sob a regência de Dom Pedro II, que neste mesmo ano estava em viagem pelo mundo e nos Estados Unidos em visita à exibição internacional centenária, na Filadélfia, conheceu Alexander Graham Bell quando acabou testando a grande invenção: o telefone, donde surgiu a famosa frase proferida por ele: "Meu Deus, isso fala". E foi nesse contexto que no dia 15 de julho aportou no porto do Rio de Janeiro e 4 dias depois, dia 20 de julho, no porto de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, o Vandalia e os emigrantes europeus, para ocupar parte da colônia Dona Francisca, Joinville, mais especificamente a recém-criada vila de São Bento, mais ao norte do estado. Começou então a saga brasileira da família, que a partir do porto de São Francisco do Sul adentraram Santa Catarina. Não é difícil imaginar as dificuldades encontradas, pois a realidade não era bem aquela dos cartazes exibidos na Europa. Selva era o que tinha.
Construído e comissionado em 1871, o Vandalia pertencia à Companhia APAG, Hamburg American Pakefahrt-Gesellschaft, Hamburgo, APAG Lloyd AG, Hamburgo. Vandalia afundou em outubro de 1912 devido a uma colisão com uma slinga flutuante no Elba perto de Krautzen. O Deo Gracio colidiu com os destroços pouco depois e foi encalhado. Audiência da Autoridade Marítima, construída em 1905. Em uma busca na página da Hemeroteca Nacional encontramos a edição número 193 de 1876 do jornal O Globo de 16 de julho de 1876, um dia após a chegada no porto do Rio de Janeiro, onde entre notas como recompensa por escravo fugitivo e outras, encontramos a menção à passagem do navio Vandalia pelo Rio de Janeiro, informando alguns passageiros ilustres e mais 267 migrantes em trânsito para a colônia Dona Francisca. Entre eles a nossa família Acvitial, em outra edição, agora do jornal Gazeta de Joinville de 1880. Encontramos matéria sobre a chegada do Vandalia no porto de São Francisco do Sul no dia 20 de julho de 1876. Fazendo menção ao fato de ter sido o navio com vaso de maior calado da linha hamburguesa na época. A história da colônia Dona Francisca tem início em 1º de maio de 1843, com o casamento da princesa Francisca Carolina, irmã de Dom Pedro II, com o príncipe François de Orleans, príncipe de Joinville, filho de Luís Felipe, rei da França. Como parte do dote nupcial, os príncipes receberam 25 léguas quadradas de terras localizadas na margem direita do Rio São Francisco, na vila de mesmo nome, região nordeste de Santa Catarina. Com o objetivo de explorar economicamente as terras que constituíam o dote nupcial da princesa Dona Francisca, no início de 1849, o príncipe de Joinville enviou Louis-François Leoncelbé a Hamburgo para negociar parte daquelas 25 léguas quadradas de terras com um grupo de empresários e políticos hamburgueses interessados em promover e organizar a imigração alemã para o sul do Brasil. Com o intuito de expandir a colônia, depois de tentar sem sucesso a criação de uma colônia na localidade São Miguel, em Campo Alegre, se iniciou efetivamente em 1873 os preparativos para receber imigrantes nas terras que viriam a ser São Bento. Na ocasião, o Paraná já havia vendido terrenos nas áreas contestadas. Os brasileiros que habitavam esses terrenos se recusavam a sair, uma vez que se consideravam os legítimos proprietários. Apesar disso, lotes foram demarcados e em setembro de 1873 partiram de Joinville 70 chefes de família para iniciar no Planalto a nova colônia. Boa parte deles tinha como origem a Boêmia, que na época pertencia à Áustria e atualmente está localizada na República Tcheca. O primeiro grupo de boêmios veio da região próxima à fronteira com a Bavária, na Alemanha. Em 1876, o imigrante Franz Rohrbacher retornou à Boêmia e convenceu imigrantes da região norte, mais próxima da Saxônia, a também imigrar para São Bento. Em sua grande maioria, eram pessoas que viviam pessimamente na Europa, com pouca ou nenhuma possibilidade de mobilidade social. A vila de São Bento só foi criada oficialmente em freguesia, pela Lei Provincial nº 801, de 6 de abril de 1876, subordinando-a à vila de Joinville. Na obra do polonês Zdzisław Małkowski, Marcas da Presença Polonesa no Brasil. Na página 256 vê-se a referência ao sobrenome Kwiatkowski como uma referência polonesa. Sabendo agora da evidência do navio vapor Vandalia e sua viagem entre junho e julho de 1876, bem como da criação da Vila São Bento na colônia Dona Francisca na mesma época, vamos em busca das evidências da presença da família Acvitial nesse contexto. Primeiramente nos registros do Arquivo Histórico de Joinville, órgão oficial da Prefeitura Municipal, encontramos o registro da chegada do vapor Vandalia no dia 20 de julho de 1876 no porto de São Francisco do Sul. No entanto, nenhum registro do sobrenome Acvitial foi encontrado, mas numa busca mais apurada os nomes de Joseph e os filhos José, Cal e Franz, bem como as noras Amália e Bárbara e as netas Marie e Berta estão registrados na página 198, com os sobrenomes Kvikala. Todos os dados conferem nome, idade, estado civil, etc. com os dados originais. Pois bem,
Sabendo que chegamos aqui com o sobrenome Kvikala, aprofundamos as buscas para saber o motivo disso. Então, nos registros do Arquivo Nacional, órgão oficial do governo federal, encontramos a marcação da chegada do vapor Vandália no porto do Rio de Janeiro na data de 15 de julho de 1876. E novamente nenhum registro de Kvitchal e nem mesmo Kvikala. Da mesma forma que nos registros de Joinville fomos mais a fundo, e pasmem, os nomes de Joseph e seus filhos, noras e netas estão identificados como Kvirali, inclusive com certidão oficial de entrada em solo brasileiro. Mas para nossa sorte no registro manuscrito feito no momento da chegada, foi possível entender o motivo da confusão. Com certeza o apontador no momento da anotação e com base em algum documento dos passageiros, com sua caligrafia anotou assim. Não precisa muito esforço para analisando a grafia peculiar do mesmo. Dá para interpretar como Kvikala, justificando a transcrição para a documentação digital no futuro ter sido interpretado como Kvirali. Para todos os efeitos oficialmente para o governo brasileiro somos Kvirali, até que de alguma forma isso seja alterado nos registros oficiais. Agora sim, sabendo que o sobrenome chegou ao Brasil como Kvikala, e disso parece não restar dúvidas, vamos em busca de outras informações. Em uma busca simples no Google, quando digitamos Kvikala com W, encontramos apenas referências aos nomes já citados dos nossos antepassados aqui no Brasil, especificamente na região de São Bento e Rio Negrinho em Santa Catarina. Mas se digitamos Kvikala com V, aí sim, o leque se abre e uma curiosidade surge. O acento circunflexo invertido aparece sobre a letra C, se referindo como um sobrenome de origem tcheca e sua versão feminina Kvikalová, novos personagens aparecem no cenário. Mas o que significa esse tipo de acentuação? No alfabeto tcheco esse acento é usado para expressar o fonema TCH como em tcheco ou tchau. Fica fácil imaginar então, a pronúncia de Kvikala como Kvitchala. Não obstante se levarmos em consideração a variação vical deste mesmo sobrenome então ouvimos, Kvitchal, o que me parece idêntica ao nosso nome. Vamos levar em consideração as 4 possibilidades de origem, alemão e austríaco, polonês e tcheco. Quanto à pronúncia do que em português é Kvikala e sua variação vical, em comparação com a forma de escrever Kvitchal com V e com W. Notem que em tcheco existe tradução para o termo. Por sugestão do Google acrescento o eslovaco que além da pronúncia também traduz o texto. Numa tradução simples no Google é importante notar que a tradução é uma variação do mesmo. Veja que Kvitchal com W não é reconhecido, dando uma conotação de que originalmente era escrito com V mesmo. E Kvitchal com V tem basicamente a mesma tradução. Ele gritou, tal qual Kvikal, tanto com o acento quanto sem ele. Kvitchal, Kvitchal, Kiala, Kiel. Kvitchal, Kvitchal, Kviala, Kvial. Kvitchal, Kvitchal, Kvitchala, Kvitchal. Kvitchal, Kvitchal, Kvitchala, Kvitchal. Kvitchal, Kvitchal, Kvitchala, Kvitchal. O que deve ter acontecido é que, no ato do registro no desembarque em São Francisco do Sul, o escrivão ao ouvir a pronúncia do nome deve ter adaptado a escrita aos moldes adequados ao Brasil, mantendo uma característica europeia para o mesmo. Jan Kvitchal, pedagogo austro-húngaro, escritor, filólogo clássico, professor universitário, político e filósofo. Nasceu em 6 de maio de 1834. E morreu em 10 de junho de 1908. Local de nascimento e óbito, Nishovo Radic Potejno, Boêmia, República Tcheca. Maristichin Virtová Kvitchalová. Nasceu em 19 de abril de 1890 na Lovice Uklatou e morreu em 11 de junho de 1965. Foi uma membro tcheca da chamada Primeira Resistência Tchecoslovaca nos Estados Unidos da América, que foi enviada a Londres com uma mensagem secreta em 1916 para encontrar o grupo TG Masaryk, e depois para a Áustria-Hungria como mensageira para a sede da Organização de Resistência Anti-Austríaca Mafia. Após o fim da Primeira Guerra Mundial,
ela se casou na Tchecoslováquia e viveu com a família na Boêmia Ocidental. Antonín Vítchal, famoso enxadrista tcheco, nasceu em 1847 e faleceu em 1908. Foi um advogado de Praga e dedicou-se ao xadrez por muito tempo. Ele contribuiu com trabalhos para revistas Fotozor e organizou clubes de xadrez. Em 1885 fundou a Associação Tcheca de Xadrez e foi seu prefeito até o fim da vida. Peter Kvitschall, nascido em 20 de abril de 1960, em Civitave, é um pintor e professor tcheco que é uma das personalidades mais importantes da pintura abstrata tcheca. Na virada das décadas de 1980 e 1990, foi pioneiro na descoberta e promoção do ornamento como elemento distintivo de expressão. Na sua geração, também contribuiu significativamente para a aceitação da qualidade estética como componente indispensável da mensagem artística. Franz Kvitschall esteve a bordo do Vandalia. No Brasil conhecido como Francisco Kvitschall, era pintor de ofício, tendo produzido diversos quadros sacros que se espalharam por capelas e igrejas da região. Foi ele, por exemplo, o autor dos quadros da Via Sacra expostos na Igreja Matriz Santo Antônio, de Rio Negrinho. Droz Vitial é uma ave que na tradução simples quer dizer ela uivou, com comprimento do corpo, 24 a 27 centímetros. Envergadura, 39 a 43 centímetros. Peso, 80 a 140 gramas. O Kvitschall é uma ave canora do tamanho de um melro, com corpo esguio, cauda relativamente longa e bico fino e pontiagudo. A ave adulta tem cauda preta, asas marrons, flancos e garganta com manchas pretas em forma de flecha, barriga branca, nuca cinza e cabeça com faixa branca acima do olho. O bico é amarelo, os membros são amarelo acastanhados. Macho e fêmea têm a mesma cor. Na Europa Central, esta é uma espécie absolutamente inconfundível entre os tordos. Kvitschall é um asteroide no cinturão de asteroides principal. Foi descoberto em 31 de outubro de 1997 no Observatório Ondejos por Petróleo Pravec. Tem uma órbita caracterizada por um semi-eixo maior de 2,74 UA, uma excentricidade de 0,11 e uma inclinação de 10,2 graus em relação à eclíptica. Em uma postagem numa página tcheca, em 14 de maio de 2023, José Michaliskova, nascido Vikalos, escreveu ele. Segundo a história do pai de Jan Kvitschall, seu bisavô mudou seu sobrenome Sepka em homenagem ao melro para Kvitschall. Segundo o historiador Henrique Fendrich, Joseph Fikala nasceu no terreno número 3 de Kaunitz, em Eisenbrod, no norte da Boêmia. Era filho de outro Joseph Fikala, colono, e de Maria Ana, filha de um colono de Gablons. Casou-se com Teresia Pala, filha de Joseph Pala, também mestre tecelão em Eisenbrod. O casal também foi morador da aldeia de Reichenau, onde nasceram seus filhos. Com base nas informações do historiador Henrique Fendrich, buscamos comprovação que evidenciasse essa narrativa. E nos registros da página Family Search encontramos o registro de nascimento de Karl Fikala, no dia 3 de março de 1851, filho de Joseph Fikala e Teresia Pala, apontado na página 445 do livro de registros de nascimento de Reichenau na antiga Boêmia, que à época pertencia ao Império Austro-Húngaro. Se olharmos com atenção percebemos a grafia dos nomes e sobrenomes confirmando inclusive o acento circunflexo invertido sobre a letra C, tal qual descrevemos anteriormente. Cabe aqui uma correção histórica, sabendo agora que Karl nasceu na data de 3 de março de 1851, então em 1876 estava com 25 anos, e não 23 anos, como consta nos registros de desembarque no Brasil. Cabe aqui uma observação. Assim como no Brasil onde a grafia do nosso sobrenome foi alterado para manter a pronúncia, observamos que nos Estados Unidos e Canadá, por exemplo, a grafia foi mantida, porém a pronúncia foi alterada. Então podemos imaginar que outras situações similares podem ter acontecido, como no caso da migração tcheca no final da década de 1860 para a Ucrânia. Cerca de 16 mil boêmios e morávios de etnia tcheca foram para lá, onde ficaram conhecidos como os tchecos de Volínia, na região noroeste da Ucrânia. Quem pode afirmar que não havia Kvitschall entre eles? E assim em todo o planeta. Outra observação, além da já citada Marie Stishenvirtová Kvialová,
que atuou como espiã contra o domínio austro-húngaro na República Tcheca. Outras personagens merecem também destaque, como a escritora Alice G. Masaryk, filha de Thomas Masaryk, defensor da falsidade dos manuscritos da Corte Real, oponente do professor Kwitschall que defendia a autenticidade dos mesmos. Ela em sua obra Memórias e Pensamentos escreve: "Não foi por acaso que já naquela época muitas pessoas deixaram a sua querida pátria e se mudaram para a América, porque não queriam servir sob a liderança alemã." Também convém citar a declaração do então prefeito de Podrad Jan Kwitschall, aos representantes em 8 de novembro de 1918, a frase que é famosa até hoje: "Gritemos 3 vezes a glória de nossa querida pátria livre." No monumento localizado em Semily Vysoká na República Tcheca, memória eterna e agradecimentos aos lutadores da liberdade, encontramos o nome de Roman Kwitschall, nascido em 1879 e desaparecido durante a Primeira Guerra. Página 52 do trabalho de mestrado, uma contribuição para a história do movimento Sokol na Boêmia e na Morávia. Planalto, de Miroslav Urbanek para a Universidade Charles, Faculdade de Artes, Instituto de História Tcheca. Encontramos a citação: "Vários funcionários do condado foram rotulados como politicamente suspeitos, e em 1916 foram presos. O executivo do condado, Joseph Kwitschall, que esteve internado durante 6 domingos em Terezín. Terezín é uma antiga fortaleza militar e é um município na República Tcheca, na região de Ustinad-Laben. Durante a Segunda Guerra Mundial abrigou um campo de concentração nazi." Muito bem, chegamos ao final do vídeo e depois de tudo que vimos, conclusões podem ser tiradas. Primeira, o sobrenome Kwitschall, na grafia tanto com W como com V, é genuinamente brasileiro. Ele foi alterado para se adequar à realidade do Brasil. Só existe aqui. Segundo, depois de tudo que vimos, de todo o material, de todas as evidências mostradas no vídeo, a possibilidade, a probabilidade de sermos da região da Boêmia, hoje Tchequia, é a mais forte. Terceiro, quando diziam que éramos alemães, faz sentido também. Afinal, embarcamos num porto da Alemanha. Viemos através de uma colonizadora alemã para uma região predominantemente de imigração alemã. Então, faz todo sentido. Quarto, quanto à origem ser austríaca, também faz sentido. Afinal, em 1876, a Boêmia pertencia ao Império Austro-Húngaro e nós estávamos na parte austríaca desse império. Quinto, quanto à origem polonesa, eu não encontrei mais material que justificasse além da obra citada no vídeo. Pois bem, chegamos ao final do vídeo. Quero agradecer cada um que ficou comigo até o final. Peço que vão lá nos comentários, comentem o vídeo, curtam o vídeo, se inscrevam no canal para que a gente continue esse nosso contato. E pedir que, se você tiver material, causo, história, fatos que envolvam a família Kwitschall, eu terei muito prazer em recebê-lo para nós fazermos vídeos para frente. Eu tenho já o material para o próximo vídeo, se for do interesse de vocês, evidentemente, que é sobre a minha avó, a Anna Anton, casada com o meu avô, Otto Kwitschall, em 1933, na localidade de Rio dos Bugres, em Rio Negrinho, fato esse que vitimou a minha avó. Se for do interesse de vocês, comentem. Um forte abraço de Reinaldo Jorge, que é Kwitschall.